here, you'll never be lonely. It's oh so clear, I've always been falling through a life that's upside down. Somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. Keep you close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a sua aprovação no exame de suficiência. Que legal, pessoal, que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. E, falando logo de cara, né, o tema escolhido para a nossa aula de hoje foi custeio por absorção, né? Foi o tema mais votado para a gente poder discutir aqui na nossa aula de hoje e vai ser exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar. Lembrando que custeio por absorção sempre cai uma questão na prova do exame de suficiência, né? Aquela questão batata, né? O examinador adora cobrar e a gente vai afiar o machado aqui para você aprender o necessário para poder conseguir acertar aqui essa questão na hora da prova. Muito bem, galerinha! Mas antes da gente começar, só para poder a gente ver se está tudo bem aqui, o áudio está bom para vocês, a imagem está boa, a transmissão tá direitinho para vocês. Coloca para mim aí para eu poder saber se está tudo certo aqui, para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje. Eu vou colocar aqui o slide aqui na tela também, ó. Pronto. E me digam se a tela também está aparecendo direitinho aí para vocês, né? Então, a imagem está boa, o áudio está legal, a letra está aparecendo direitinho para vocês aí. Me dá aí um feedback aí, me digam se está tudo ok, para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje. Beleza, o áudio está bom, a imagem está aparecendo direitinha. Beleza, beleza. Maravilha, pessoal. Então pronto, tudo preparado para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje e fazer a coisa acontecer no nosso conteúdo da nossa aula de hoje, né? Vocês votaram, né? Escolheram custeio por absorção para ser o nosso tema da nossa aula de hoje e é sobre isso que a gente vai tratar. E lembrando, pessoal, que assim, ó,
dentre as opções colocadas, uma coisa que eu sempre digo para os nossos alunos, né, talvez você saiba, talvez não, né, as nossas aulas de terça-feira, que são essas aulas gratuitas que eu faço aqui no YouTube, que eu apelido carinhosamente os nossos alunos de Turma da Pipoca, né, que é o pessoal que me acompanha aqui de forma gratuita aqui no YouTube, eu sempre abro para que vocês possam nos ajudar escolhendo o tema da aula, né? Então, você pode participar também, né? Toda segunda-feira a gente abre uma votação, você escolhe o tema da nossa aula e o tema mais votado é o assunto que eu trato aqui na nossa aula que acontece toda terça-feira, né? E custeio, né, foi o tema escolhido para a nossa aula de hoje. Né? Os alunos sempre chegam para mim e me perguntam, tá, Oswaldo, mas qual é o tema que eu coloco? E os outros assuntos, o que você acha? Gente, uma coisa que eu sempre digo para você ficar atento às próximas aulas, né, que a gente vai ter nas próximas semanas, o que eu digo para você é o seguinte: os temas que eu vou colocar são sempre temas que eu entendo que são os assuntos que são relevantes para poder cair na prova. Então não tem nenhuma questão, não tem nenhum assunto que eu coloque para a gente poder tratar aqui que eu não entenda que tenha alta probabilidade de ser cobrado na prova. Então se eu botei um tema para você poder escolher, é porque já passou pela minha seleção. E eu entendo que é um tema importante, que pode cair uma questão na prova. Então assim, o que você tem que pensar é assim, ó, desses assuntos que tem aqui, qual que eu tenho mais dificuldade? Qual é o assunto que, se essa questão cair na prova, eu tenho uma probabilidade maior de errar? Então a minha opinião para você é que você pense sempre assim: escolha o tema que você tem mais dificuldade. E aí é a possibilidade que a gente tem aqui de poder aprender esse assunto para que você não perca aquele ponto lá no dia da prova. Legal? Muito bem. Show de bola, show de bola. Que legal, que legal. E galerinha, é o seguinte. Para a gente poder iniciar, eu preciso dizer aqui uma coisa importante para vocês, né? Além dessa terça-feira, né, que a gente tem essas nossas aulas gratuitas, de tempos em tempos eu faço algumas aulas a mais, de forma gratuita, aqui no YouTube também, para a gente poder intensificar o nosso processo de estudo. Principalmente quando vai chegando essa nossa reta final, né, de preparação para a prova do exame de suficiência, a gente faz essa intensificação. Então, o que vai rolar a partir da próxima semana? Né? A gente vai começar com o que eu estou chamando de curso intensivo CFC gratuito. Né? As datas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode ver a data de todas essas aulas, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: além do curso intensivo CFC gratuito, a gente vai ter aí as nossas lives de aquecimento. Oswaldo, o que são essas lives de aquecimento? São conteúdos introdutórios que vão te ajudar a te deixar um passo à frente na tua aprovação no exame de suficiência. Então você vai ver aqui embaixo que vai ter um link de inscrição para que você possa se cadastrar para poder participar do curso intensivo CFC gratuito. E antes de começar o curso intensivo CFC gratuito, a gente já começa com as lives de aquecimento. Então a gente vai ter as lives de aquecimento, né, com conteúdos introdutórios para você poder já esquentar as suas turbinas aí rumo à sua aprovação no exame de suficiência. E quando terminar essas lives de aquecimento, a gente entra no curso intensivo CFC gratuito, que você pode estudar de forma gratuita com a gente, tá? Então, o que você precisa fazer é clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou compartilhar um slide com você aqui também, ó, que tem um QR Code, pronto, ó. Esse QR Code que vai aparecer aqui na tela aqui agora, né, nessa tela que está aqui do meu lado, você pode apontar o seu celular para ela, você pode se cadastrar para poder participar do curso intensivo CFC gratuito, e aí você vai ter acesso às aulas que vão ser liberadas, às apostilas que a gente vai entregar, os mini simulados, os materiais complementares, enfim. Né? Então, se você quiser participar, você não precisa pagar nada para poder entrar, você só vai clicar nesse link, né, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, e aí você vai poder participar gratuitamente e participar desse curso intensivo CFC com a gente, beleza? E aí, gente, Oswaldo, o que vai rolar nesse curso intensivo CFC, né? Assim, já que a prova está tão em cima, será que vale a pena eu começar a estudar a partir de agora? E, gente, o grande questão que eu quero dizer para você é que, sim, se a gente estudar essa reta final, se você pegar aí 30 dias corridos para você poder se preparar e estudar para a prova, você consegue a sua aprovação. E por mais que pareça um milagre, que você acha que parece bom demais para ser verdade, mas de fato, assim, não tem nada de fórmula milagrosa, não tem pimpim salabim, não tem jeitinho com nada nem ninguém. A questão é que eu preparei uma listagem com os conteúdos que eu entendo que sejam os mais importantes, os mais relevantes, que tenham uma alta probabilidade de serem cobrados na prova do exame de suficiência. Então, assim, a gente vai focar nesses conteúdos que eu entendo que tem uma alta probabilidade para você poder chegar preparado na prova para acertar entre 30 e 35 questões. Né? Não dá para a gente estudar as 14 disciplinas, não dá para a gente ver os 591 conteúdos do edital,
Mas nessa reta final, como já diria o ditado, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Então assim, de todo o conteúdo, vamos focar em 6 disciplinas. E aí, ao longo dessas nossas lives de aquecimento, nas aulas do curso intensivo CFC gratuito, eu vou mostrar para vocês, dentro de cada assunto, o que eu entendo que seja de mais importante, né, para que você possa se preparar bem para chegar na prova e conseguir chegar ao teu resultado da aprovação, tá? E Oswaldo, se é gratuito, para que eu preciso me inscrever? Bom, eu não vou adivinhar se você quer participar ou não. Então assim, eu criei um grupo no WhatsApp, onde lá eu vou mandar os materiais de aula. Então eu vou mandar o link de acesso das aulas que vão ser ao vivo, eu vou mandar as apostilas para você poder baixar, vão ter relatórios com temas que eu entendo que sejam importantes, que podem cair na prova. A gente vai ter mini simulados, resolução de mini simulados, enfim, a gente vai ter todo um apanhado de processo de estudo que a gente vai fazer juntos, né, para que você consiga chegar ao resultado da aprovação. E eu só vou mandar o material para quem de fato quiser. Então, se você quiser, você vai clicar nesse QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela aqui agora, né? Você vai ler com o QR Code no seu celular para você poder assistir, né? Participar dessas aulas. Você pode clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa se cadastrar e participar dessas aulas, para que eu possa te ensinar, dentro desse modelo de curso intensivo, né, o que você precisa focar para que você seja aprovado no exame de suficiência estudando aí em 30 dias, beleza? Maravilha, maravilha! Então tá aí, recados dados. Vamos então para a nossa aula de hoje, para você poder se preparar de forma consistente e hoje a gente aprender a parte de custeio por absorção, que é um dos temas mais importantes que são cobrados na prova e que também tem um alto índice de erros, né? Se o pessoal tem uma dificuldade grande com custos, mas hoje eu vou explicar para você o beabá de como é que você vai acertar esses conteúdos aqui direto na prática, para a gente poder aprender como é que essas questões são respondidas, beleza? Então vamos lá. Olha essa questãozinha aqui de custos para a gente poder ler juntos aqui e você entender como é que ela funciona. Uma fábrica produz mensalmente 100 caixas grandes e 200 caixas pequenas. Gente, primeira coisa que a gente precisa fazer quando tem uma questão de custos, você vai criar um quadrozinho resumo. Cria um quadro resumo e vai colocando esses dados, ó. São 100 caixas grandes e 200 caixas pequenas. Ó. Beleza. Todas as caixas são produzidas integralmente no mês, de modo que não há estoque de produtos em processo. O que ele está querendo dizer aqui com a gente? Ó? Pessoal, com bem calma, com muita atenção, fazendo de conta que ninguém sabe de nada para a gente aprender o conteúdo aqui do zero, tá? Ó. Todas as caixas são produzidas integralmente no mês. O que ele está querendo dizer com isso? Ó? Que não fica produto em elaboração. Ó. Que não fica produto em elaboração ou produto em processo é a mesma coisa, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, que não há estoque em processo, ele está dizendo para a gente que tudo foi finalizado. Finalizado. Muito bem. Os gastos com matéria-prima utilizado na produção da caixa grande é de 20 e o de caixa pequena é de R$6. Então vamos lá, ó. Caixa grande e caixa pequena. Aqui a pequena e aqui a grande. Ó. Muito bem. Além disso, os custos indiretos mensais de fabricação são de R$80 mil, rateados de acordo com o gasto de matéria-prima utilizada. Olha, gente, detalhe importante. Oswaldo, quando é que eu preciso fazer rateio? Quando é que eu preciso fazer rateio? Gente, quando você tem um custo indireto dentro da sua operação, ou seja, você tem um custo que ele atende a um ou mais produtos, né? Dois ou mais produtos, se você atende 2, 3, 4 produtos com o mesmo custo, esse custo é o que a gente chama de custo indireto. Ou seja, ele é comum a vários itens dentro de uma linha de produção. E todo custo que ele é indireto, ele precisa ser rateado. Para que, Oswaldo? Porque eu preciso saber quanto daquele custo vai para o produto A, quanto vai para o produto B, quanto vai para o produto C, quanto vai para o produto D e assim sucessivamente. Então, o rateio ele é feito quando? Quando você tem um custo indireto. Então, se a gente olhar aqui para a questão, ó, nós temos um custo de 80 mil. E a questão já está dizendo que esse custo, ó, ele é um custo indireto. Beleza. Nem precisava... Na verdade, precisava, né? Ele tinha que dizer que ele é um custo indireto, né? Mas assim, se ele está dizendo que é um custo comum dentro da linha de produção, não precisava ele dizer que ele é um custo indireto, porque bem aqui eu já sei que eu tenho caixa grande e aqui eu sei que eu tenho caixa pequena. Então isso significa dizer que eu tenho 2 produtos.
Então eu tenho um produto de caixa grande e tenho um produto de caixa pequena e ambos atendem a esse custo de 80 mil. Então eu tenho que saber quanto vai para o grande e quanto vai para o pequeno. E, gente, detalhe, toda vida que o examinador me der um custo indireto, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber qual é o critério de rateio. Critério de rateio. Veja. De rateio. Pronto. Veja. Olha o que acontece aqui, que um detalhe importante, pessoal. O detalhe é o seguinte. Se a gente está trabalhando com custeio indireto e o custo precisa ser rateado, não existe fórmula para você fazer o rateio. A questão vai te dizer qual é o critério que você vai utilizar. Então, cada um pode ter um formato diferente. Pode ser pelo volume de produção, pode ser por unidades produzidas, pode ser, enfim, ele pode criar a forma pelo qual o rateio vai acontecer. Então, a gente precisa procurar na questão qual é esse critério. E a questão disse aqui, ó, os rateios são de acordo com os gastos com matéria-prima. Beleza. Aí a questão está perguntando, ó, o custo indireto mensal de fabricação das caixas grandes de acordo com o custeio por absorção. Muito bem. Então vamos aqui, ó. Se o meu custeio é de acordo com o gasto com a matéria-prima, quanto foi que eu gastei de matéria-prima? Então vamos lá, ó. Eu gastei com matéria-prima R$20 com caixa grande e R$8 com caixa pequena. E eu produzi 100 caixas grandes e eu produzi 200 caixas pequenas, ó, certo? Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que, ó, 100 vezes 20 dá 2.000. 200 vezes 6, né, dá igual a 1.200. Beleza. Então, o que significa dizer? Que no total, ó, eu gastei R$3.200. Esse aqui foi o meu gasto total com a matéria-prima que foi produzida. Beleza? Muito bem. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar quanto isso representa em relação à caixa grande e em relação à caixa pequena. Então, o primeiro passo foi aplicar o rateio, né? Encontrar os percentuais de gasto, né? De acordo com o rateio. O segundo passo que a gente vai fazer aqui agora é encontrar o percentual de rateio que vai para cada um. Ora, se 3.200 é o meu custo total e 2.000 foi o gasto da matéria da caixa grande, ó, 2.000 dividido por 3.200 dá 62,5. E o pequeno, ó, 1.200. Então, se eu pego 1.200 e divido pelo gasto total, eu chego em 37,5. Ou seja, aqui estão os meus percentuais de representação em relação ao gasto, que é exatamente o meu critério de rateio. Então, o que eu preciso fazer agora? Ora, se eu gastei 80 mil na minha produção com meu custo indireto, e eu sei que minha caixa grande levou 62,5%, então isso significa dizer que eu tive um gasto de 50 mil. Pronto. Simples assim, ó. Simples assim não, né? Eu sei que tem uma certa complexidade, mas se você seguir esse passo a passo, ó, você consegue acertar a questão. Se o examinador quisesse dificultar um pouquinho mais, ele poderia ter perguntado quanto é que era o custo total, ao invés de pedir o custo indireto rateado. Se ele pedisse o custo total, eu pegaria o meu custo indireto, que foi rateado, e somaria com o meu custo direto. O custo direto, pessoal, não precisa ser rateado, é só somar. E aí eu acho o custo total. Se for isso que a questão pediu, acabou. Um quinto passo que o examinador poderia cobrar na prova seria o custo total unitário. E aí eu pegaria o meu custo total, dividiria pela quantidade e pronto, resolvido o problema. Então, pessoal, ó, quando cai uma questão de custeio na hora da prova, ou o examinador vai te pedir o custo indireto rateado, primeira pergunta, ou ele vai te pedir o custo total, e aí você teria que somar com o custo direto, ou você teria que somar, ou você teria que calcular o custo unitário. Essas são as três perguntas que normalmente o examinador cobra na hora da prova, quando ele está perguntando para você sobre tipos de custeio, tá? Sobre o custeio por absorção. Por isso que eu digo para os nossos alunos que a gente tem, que ainda assim a gente tem uma alta probabilidade de conseguir passar na prova. Por quê? Porque se você estudar de forma direcionada, entendendo o que o examinador cobra na prova, sabendo a parte específica que você precisa saber para poder acertar a questão,
e tendo o passo a passo de como é que cada questão precisa ser resolvida, você vai chegar com um conhecimento muito mais sólido lá no dia da prova. E aí você consegue chegar bem preparado para conseguir, de fato, a tua aprovação. Então, esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, absorva esse conteúdo, presta muita atenção para que você saia dessa aula de hoje definitivamente preparado para poder acertar uma questão de custeio na hora da prova, beleza? Mas conta aí para mim, a primeira questão, você acertou ou você errou? Coloca aí no chat. E lembra, né, pessoal, ó, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês aí que também vão fazer a prova do CFC. Assim eu te ajudo e você me ajuda para que lá na frente a gente consiga comemorar aí a tua tão sonhada aprovação no exame de suficiência, beleza? Então, ó, não seja pão duro de like, deixa o seu like no vídeo, né, pra gente poder conseguir aí propagar essa aula para mais pessoas. Combinado? Beleza. Show de bola, show de bola. A primeira questão foi para conta. Vamos então para a nossa segunda questão da nossa aula de hoje, uma questãozinha do TJ para analista judiciário. Na implantação de um sistema de custos para associação, os custos ao que se deseja mensurar objeto de custo, é necessário adotar o que se denomina de método de custeio. Beleza. Um desses métodos de custeios mais largamente utilizado é o custeio por absorção. Um dos critérios desse método é que, gente, o que o custeio por absorção faz, né? Tanto o custeio por absorção como o custeio ABC, ambos trabalham com um rateio do custo indireto. Certo? Rateio do custo indireto. Qual a diferença, então, do custeio ABC para o custeio por absorção, já que ambos trabalham rateando o custo indireto? É porque o custeio ABC, absorção, perdão, ele é mais arbitrário. Já o custeio ABC, ele é mais específico. Legal? Então, se esse cara aqui é mais específico, ele é mais trabalhado. Se esse cara aqui é mais arbitrário, ele é mais superficial, digamos assim. Sabe aquelas paradas que acontecem quando você vai pro barzinho com seus amigos, né? Eu me lembro do meu tempo de faculdade, a gente ia muito pro barzinho, e aí o pessoal começava a beber lá, e assim, eu nunca fui muito fã de bebida, nunca foi a minha praia. Então eu sempre gostava de pedir minha jarra de suco de laranja com filé trinchado com macaxeira. Eu ia jogar lá minha sinuquinha, tomava lá minha jarra de suco, ia tomando lá o meu suquinho, comendo ali um filézinho trinchado, espetando ali minha macaxeira e beleza. Só que tem sempre aquela galera que senta o pau na bebida. E aí quando chega no final do dia, né, que vem a conta, vem aquele trambolho, né? E a galera que bebeu, que meteu a cana, né, faz o quê? Pega e diz assim, já que tá todo mundo aqui, todo mundo se divertiu, todo mundo aproveitou de beber aqui, tá todo mundo, né, socializando aqui nesse ambiente, essa conta aqui, se a gente for dividir aqui, eu sei lá quanto foi que eu bebi, tu sabe quanto foi que tu bebeu? Tu sabe? Tu sabe? Tu sabe? Ninguém sabe. Então a gente vai lá e fala que pega essa conta aqui, divide pelas pessoas que nós temos aqui na mesa aqui, e fecha a conta e passa a régua, né? Não é assim que funciona? Não tem sempre aquele espertinho, aquele safadinho que está lá na mesa e que pede para dividir a conta igualmente por todo mundo? O que seria isso, gente? Seria o custeio safadinho. E, Oswaldo, o que é o custeio safadinho? É o custeio por absorção. Anota. Esse aqui é o custeio safadinho. Safadinho. Oswaldo, ele é safadinho por quê? Porque ele é arbitrário. Ou seja, você está vendo que, assim, eu estou pegando a conta, estou dividindo pelo número de pessoas e deu lá. Oswaldo, é uma forma de fazer rateio? É a forma mais justa? Não sei. Porque, veja, se alguém tiver bebido, sei lá, 20 latas de cerveja e alguém tiver bebido 4 latas de cerveja, concorda que o cara que bebeu 20 está se aproveitando do cara que bebeu 4? Sim ou não? Sim. E eu, que nem bebi cerveja, por que eu vou ter que pagar a cerveja dos outros? Diga, epa, peraí, calma lá. Ó, fulano de tal deve ter bebido aqui umas 5, 6 cervejas. Você bebeu 20. Então, para lá. Não é justo quem pagou 20 cerveja que pague a mesma coisa que o cara que bebeu 4. E eu que comi um filé com fritas, um filé com macaxeira e um suco de laranja, não vou pagar pela cerveja que tu tomou. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma proporcionalidade para a gente ter mais ou menos uma média do que cada um consumiu para que a gente possa, né, dividir a conta de uma forma mais justa, né, proporcional com o que cada um tiver consumido.
Então, esse estudo mais aprofundado é o que a gente chama de custeio ABC. Então, na prática, ambos vão ratear o custo fixo, né, que seria o custo indireto. Mas a questão é como esse custo vai ser trabalhado, né? Um vai ser trabalhado de uma forma mais arbitrária e o outro vai ser trabalhado de uma forma mais específica, beleza? Então, show de bola. Vamos analisar aqui a questão então. Ó. Uma característica desse método é o quê? Vamos lá, vamos analisar aqui as características do método. A variação do custo é diretamente associada ao volume de produção. Mas, gente, isso aqui está trabalhando custo variável. Custo variável precisa de rateio? Não. O custo variável, ele é um custo direto. E o custo direto, ele é um custo específico. Específico. E custo específico não passa por rateio. Então, o item A está fora. Muito bem. Aloca os custos às atividades para proporcionar uma alocação ao objeto de custo final. Ó, olha a palavra-chave. Aloca os custos às atividades. Ó. Ou seja, ele está fazendo um trabalho mais específico. Mais específico. Se é um trabalho mais específico, então aqui não é um custeio por absorção, é o custeio ABC. Então o item B também está fora. Item C, ó. Olha a palavra-chave, pessoal. Aplica um critério arbitrário, ó, e subjetivos para alocação do custo indireto. Opa! Falou em arbitrário, deu a palavra-chave, item C é a nossa alternativa correta. Item D. Permite a adaptação do conceito de margem de contribuição para entidades públicas? Meu Deus do céu, né? Aqui ele não falou nada com coisa alguma, né? Porque custeio por absorção é uma coisa, margem de contribuição é outra. Oswaldo, o que é a margem de contribuição? Só a título de conhecimento, tá? Margem de contribuição é o faturamento menos os gastos variáveis. Né? Então, margem de contribuição é uma coisa, custeio por absorção é outra, são pontos de vista diferentes. Né? Então, esse aqui também está errado. Item C. Possibilita um maior controle do custo variável por parte dos gestores? Gente, o custeio por absorção e o custeio ABC, ambos estão trabalhando com um custo indireto. E o custo indireto é um custo fixo. Né? E aqui ele está falando de custo variável. Então, o item B, tá? O item E, no caso, está errado. Então, questão de número 2, gabarito, item C de casa. Ah, gente, por sinal, vocês querem receber esse material todo respondido, inclusive com essas anotações que eu estou fazendo aqui durante a aula? Se você quiser, você vai fazer o seguinte, eu vou deixar fixado aqui no chat qual é a nossa meta de like para a nossa aula de hoje. E se a gente chegar no final da aula e a gente bater a nossa meta de like, eu libero para vocês, lá no nosso grupo do WhatsApp, esse material aqui, para que você possa acessar, beleza? E aí no grupo do WhatsApp eu mando lá para vocês esse material para que vocês possam ter o acesso a ele, beleza? Vai com a resolução das questões e vai com essas anotações que eu fiz aqui durante a nossa aula. Mas para quem tiver no grupo do WhatsApp, tá? Então já eu explico sobre o grupo do WhatsApp, vou responder aqui essa terceira questão e a partir na próxima eu falo sobre o nosso grupo do WhatsApp. Muito bem, vamos lá. Questão de número 3. Vamos lá. Uma indústria fabrica bolsas pequenas e bolsas grandes. E no dia 31/12/2000, não haviam bolsas em estoque. Né? Se não tinha bolsa no estoque, era zero. As informações sobre os dois tipos de bolsa no ano de 2000X1 são as seguintes. Ele deu aqui as informações sobre a bolsa e no final ele pergunta assim, ó. O valor é rateado de acordo com o gasto com mão de obra direta. Opa! Se ele diz que o valor é rateado, o que ele está me dando aqui, pessoal? O critério de rateio. No ano de X1, a indústria fabricou 1.400 bolsas pequenas, dos quais 90% foram vendidas, e 1.000 bolsas grandes, das quais 70% foram vendidas. Assinale a opção que indica o lucro auferido com a venda das bolsas pequenas e a venda das bolsas grandes, respectivamente, com base no custeio por absorção. Então vamos lá. Vamos analisar aqui o que a gente vai precisar fazer nessa questão. Eu não tinha estoque inicial, ele me deu aqui o preço das bolsas, né? Ó, ele me deu aqui o preço da bolsa, a bolsa pequena é 180 e a bolsa grande é 300. Beleza. Ele me deu que a mão de obra direta da pequena era de
1 hora por unidade e a bolsa grande 2 horas por unidade. Beleza. Ele me disse também que o custo por hora trabalhado é de R$50. Ok. A matéria-prima era 30,50 das bolsas. Ok. O custo indireto é de 51 mil, ó. Se isso aqui é o custo indireto, esse cara aqui é o que precisa passar pelo rateio, certo? Muito bem. Beleza. Rateio. E aqui a questão já me falou qual é o critério de rateio, né? O valor vai ser rateado de acordo com o gasto com a mão de obra direta. Beleza. Já me deu meu critério de rateio. Aqui ele falou a fabricação. Vão ser fabricadas 1.400 bolsas pequenas e 1.000 bolsas grandes. Aqui ele falou que 90% da pequena vai ser vendida e 70% da grande vai ser vendida. 90% da pequena, 70% da grande. Muito bem. Ele quer saber o lucro auferido na venda da bolsa. Muito bem, então vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Calcular, precisamos calcular o percentual de rateio. Primeiro passo. Vamos lá. Como é que eu vou fazer essa conta, Oswaldo? Simples. Vamos ver aqui, ó. A questão falou pra gente que eu vou trabalhar 1 hora na bolsa pequena e 2 horas na bolsa grande. A questão falou pra gente, ó 1 hora na bolsa pequena, 1 hora na bolsa grande. E aqui eu vou produzir 1.400 e 1.000. Então aqui, ó, 1.400 e 1.000. O gasto comum é de R$50 para poder produzir, né? Que é a hora trabalhada, R$50. Pronto. Então na bolsa pequena eu vou gastar 70 mil e na bolsa grande eu vou gastar 100 mil. Então ao todo eu tenho 170 mil reais de gasto. Bom, vamos só calcular a proporcionalidade, né? 70 dividido por 170 dá 41%. E 100 dividido por 70 dá 58, quase 59%. O que é isso aqui, Oswaldo? É o nosso critério de rateio. Aqui é o percentual de rateio que nós encontramos. Ó. Pronto. Então, no segundo passo, o que você vai fazer agora é pegar esse percentual de rateio que nós calculamos aqui e vamos trazer ele para cá. Pronto. Olha aí, ó. Então eu sei que 41% dos 51 mil reais, que é o valor do custo indireto, que vai ser rateado, ó, vou trazer ele para cá. 51 mil. Então 41% dá 21 e 58% dá 29. Pronto. Achei o que, Oswaldo? Quanto do meu custo indireto vai para a bolsa pequena e quanto vai para a bolsa grande. Beleza, show de bola. Então já fiz o meu rateio do meu custo indireto. Beleza. Agora, basta eu somar o custo direto. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó? Que para calcular o custo total, eu pego o custo indireto e somo com o custo direto. O custo direto não precisa de rateio. Então é só fazer a continha aqui direto, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Na minha mão de obra direta, aqui, ó, eu já até fiz a conta, ó. 1 hora, 1.400 unidades, R$50. Vou gastar 70 mil. 2 horas, 1.000 unidades, R$50 a cada hora trabalhada, 100 mil. Então aqui eu já achei minha mão de obra direta. Minha matéria-prima. A questão falou que a matéria-prima era 30 e 50. Para produzir, ó, 1.400 e 1.000. 1.400 e aqui para produzir 1.000. Então, achei aqui meu custo com matéria-prima. Beleza. Então, o que é meu custo direto? Vai ser a minha mão de obra direta mais a minha matéria-prima. 70 com 42 dá 112. E 100 com 50 dá 150. Pronto. Está calculado aqui, ó. Muito bem, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar esse 112 e os 150, que seria meu custo direto, e vou somar com o custo indireto, ó, que é 21 e 29. Ó. Beleza? Então chegamos aqui, ó, nesses valores aqui, ó, de custo total. Gente, aqui é onde está o pulo do gato, que eu preciso que vocês prestem atenção. Então vamos recapitular. Primeiro passo, a gente encontrou o percentual de rateio. Segundo passo, nós aplicamos o percentual de rateio sobre o custo indireto.
Terceiro passo, a gente calculou o custo direto. O que a questão tem de custo direto? A mão de obra direta e a matéria-prima. Qual foi o quarto passo? É a gente encontrar o custo total, onde eu somei o custo direto com o custo indireto. Beleza. Só que tem um detalhe importante. Gente, o meu custo vai ser esse valor aqui, ó, de 130 e 179. Preste atenção e olha para cá agora. Nesse caso pontual, não. Por que não, Oswaldo? Porque eu não produzi e vendi tudo. Se eu tivesse produzido e vendido tudo, todo o meu custo de produção seria o CMV. Beleza? Só que como eu não vendi tudo, eu tenho que calcular a proporcionalidade do que foi vendido. Porque perceba, a minha bolsa pequena, o custo total foi de 133 mil. Beleza. Mas eu vendi todas as bolsas pequenas? Não, eu vendi 90% das bolsas. A bolsa grande, eu vendi todas as bolsas? Não, eu vendi 70% da bolsa. Então eu vou fazer uma baixa parcial do meu estoque. Ó. Então do 133 que eu tinha de custo total da bolsa pequena e os 179 do custo total de bolsa grande, eu vou aplicar aqui os 90% e os 70%. Ó. Então, esse aqui é o nosso valor de CMV, ó, proporcional ao que foi vendido. Beleza, então guarda ele aí. Porque agora, o sexto passo, a gente vai calcular o lucro, o faturamento, perdão, né? Porque a questão que é o lucro. Então, beleza, eu vendi quantas unidades? Ó? Qual o preço de venda? Pronto, então pego quantidade, multiplico pelo preço de venda. Quantidade pelo preço de venda, quantidade pelo preço de venda. E aqui eu acho o meu faturamento. Só que a questão não quer o faturamento, ela quer o lucro. Então tá bom, vamos para o sétimo passo. Oswaldo, o que é lucro? Lucro é eu pegar meu faturamento menos o meu custo. Quanto foi meu faturamento? 126. E meu custo? 119. Quanto foi meu faturamento? 210 com 125. Pronto. Aqui eu calculei o valor do meu lucro. Beleza, show de bola. Então vamos lá. 107 com 84. Gente, perceba. Oswaldo, é uma questão difícil? Não é que seja uma questão muito difícil, mas você vê que é uma questão um pouco trabalhosa, né? Tem certas contas que precisam ser feitas, não é aquela questão que você bate o olho e responde. Então, assim, tem um passo a passo para você poder responder. Agora eu te pergunto, qual é o livro que você tem, qual foi a apostila que você procurou, qual foi a aula que você teve na faculdade que tinha isso aqui, ó? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo, sétimo passo. Qual foi o livro que você estudou que tinha assim um beabá, te pegando pela mão e te dizendo passo a passo de como é que você acertava uma questão? Sabe? É por isso que eu digo que os nossos alunos têm plena capacidade de conseguir passar na prova, porque além de eu ensinar os conteúdos que são os mais cotados para serem cobrados na prova, eu ainda te digo o beabá de como é que tu vai acertar a questão. Tu só erra uma questão de custeio se tu quiser errar na hora da prova. Oswaldo, vou abandonar custos, não vou estudar. Aí tu erra. Mas se tu quiser acertar essa questão, tá aqui o passo a passo. É só seguir o passo a passo que você vai acertar a questão na hora da prova. É exatamente assim que a gente vai estudar, né, nas nossas aulas gratuitas do curso intensivo CFC gratuito. Se você caiu de paraquedas aqui agora e não viu a introdução que eu dei lá no começo da aula, eu vou te explicar aqui agora. Gente, vai começar o curso intensivo CFC gratuito, onde eu vou te ensinar como é que você vai ser aprovado no exame de suficiência estudando em menos de 30 dias. E eu sei que talvez pareça meio contraditório, né? Talvez pareça até um milagre, né? Porque querendo ou não, você pensar assim, né? Como é que eu vou estudar tanto conteúdo em tão pouco tempo? E a grande questão, gente, é que de fato não tem como estudar tudo até a prova, é humanamente impossível. E mesmo que você tivesse tempo, não daria para você poder ver os 591 conteúdos das 14 disciplinas do edital. Você teria praticamente que fazer uma faculdade de novo, né? Porque é muita coisa para poder ver. Mas onde é que está o grande detalhe? Não cai todas as questões da prova. O que cai na prova? O que cai na prova são os conteúdos que são os mais cotados, né? Tem os conteúdos queridinhos, aqueles que o examinador costuma cobrar com mais frequência na prova, digamos assim. Então eu fiz um levantamento desses conteúdos que eu entendo que sejam os mais relevantes para que a gente possa concentrar as nossas energias e você consiga de fato chegar aí até o resultado da tua aprovação no exame de suficiência, assim como esses nossos alunos
que vão aparecer na tela aqui também conseguiram. Bota aí na tela aí, produção, vai lá. Fui aprovada no exame de suficiência estudando em menos de 30 dias. Eu fui aprovada no exame de suficiência estudando 30 dias. Eu fui aprovado no CFC estudando em menos de 30 dias. Tá vendo aí? Ah, moleque! Rapaz, é uma beleza, né? Quando você vê assim que dá para passar na prova, que você consegue chegar ao resultado da aprovação, né? Assim, e não precisa ser o melhor aluno da turma, não, tá? Assim, você pode estar começando do zero batendo, né? Assim, verdinho, né? Ou então você pode vir de várias reprovações, ou você pode estar parado há muito tempo, não importa. Se você seguir bonitinho o que eu vou te ensinar daqui para frente, né, você pode chegar ao resultado da tua aprovação. E o melhor de tudo, esse curso ele é gratuito, não precisa você pagar nada. Ó, vai aparecer um QR Code aqui na tela aqui agora, você pode apontar teu celular para esse QR Code, ou você pode clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá você vai ter a programação com todas as datas das lives de aquecimento, das aulas do curso intensivo CFC, enfim, com a programação das aulas que a gente vai ter para você poder aprender essa listagem de conteúdos que eu estou dizendo que, na minha opinião, são os mais importantes, para que a gente possa concentrar as energias nessa reta final no que de fato mais importa, para que você esteja preparado para poder acertar 35 questões na prova do exame de suficiência. Essa é a nossa meta para preparar vocês, tá? Oswaldo, mas se o curso é gratuito, eu tenho que me inscrever para quem? Para quê? Bom, eu não vou adivinhar se você vai querer participar ou não. Como é que eu vou mandar o material para você se você não disser para mim que você quer participar? Então, quando você se inscrever, você vai ter a oportunidade de poder entrar num grupo do WhatsApp. E lá nesse grupo do WhatsApp eu vou mandar para vocês o link de realização das aulas que vão ser ao vivo, as apostilas que vocês vão poder baixar, os mini simulados que a gente vai poder fazer juntos, enfim, tem todo um material, um arcabouço, né, um arsenal de material que nós vamos estudar juntos durante essa jornada para que você consiga chegar ao resultado da tua aprovação. Então clica no link que está na descrição do vídeo, ou então clica nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, faz a tua matrícula de forma gratuita para a gente poder estudar nessa reta final e você conseguir a tua aprovação aí no CFC, beleza? Maravilha, maravilha! E o nosso like aí, pessoal, como é que tá? Já deixou o seu like no vídeo? Ó, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova, né, para a gente poder, né, criar um antro de conhecimento técnico para poder você chegar e a ter o resultado da tua aprovação no CFC, beleza? Então clica aí e se inscreve, né, no canal. E se a gente bater a nossa meta de like no final da nossa aula, eu libero esse PDF aqui com a resolução de todas as questões e inclusive com essas anotações que eu estou fazendo aqui durante a aula. Combinado? Beleza, beleza? Então vamos para cá para a nossa questão de número 4. A questão 4 diz assim, ó. As informações seguintes foram coletadas na gerência de custos da indústria A e se referem aos dados de produção e venda dos produtos Z e W do mês de fevereiro de 2022. Então ele deu aqui. Deu aqui algumas informações complementares aqui e depois ele pergunta. Considerando única e exclusivamente as informações disponibilizadas e empregando o sistema de custeio para absorção, assinale o resultado bruto apurado pela indústria com a venda de toda a produção X e W no mês de fevereiro de 2022. Beleza. Nesse caso aqui, ó, foi diferente da questão anterior, porque nesse caso aqui, ó, o resultado bruto da indústria com a venda de toda a produção de Z e W, tá vendo? Ó? Na questão anterior, eu produzi e vendi tudo? Não, eu produzi e vendi uma parte. Então, a gente tinha que calcular a proporcionalidade do CMV. Nessa questão, tudo que foi produzido vai ser vendido. Então, a gente não precisa calcular a proporcionalidade. Percebeu aí a diferença? Muito bem. Então, vem para cá. Ó. Como é que a gente vai fazer aqui essa questão? Ó? Ó, a questão diz que toda a produção foi vendida e pede o resultado com a venda dos dois produtos juntos. Logo, não precisa dos valores dos produtos e nem do rateio, pois todo o custo será utilizado no mesmo cálculo. Então, veja só. Isso aqui é um detalhe importante para a gente poder ganhar tempo lá no dia da prova. Tá vendo que tem um produto Z e tem um produto W? Tá vendo que ele está pedindo o resultado bruto? E ele só deu um resultado bruto aqui, ó. Ele não deu o resultado bruto de Z e o resultado bruto de W. Ele deu a junção dos dois. Então isso aqui já nos ajuda bastante, porque não precisa fazer rateio, é só a gente somar tudo de uma lapada só. Então vamos lá, ó. Quanto foi que eu tive de receita? Vamos lá analisar aqui, ó. Aqui eu tenho mão de obra direta,
e matéria-prima consumida. Aqui eu tenho a manutenção e outros custos indiretos. E aqui, ó, eu tenho a produção total, aqui o preço de venda e a receita. Então aqui ele já me deu a receita, ó, 48,24. 48,24. Então eu tenho 72 mil reais aqui de receita. O que eu tenho de custo direto, né, aqui na minha produção? Ó. De custo direto, eu tenho 48,72. Deixa eu fazer aqui uma continha aqui, para a gente ver quanto é que vai dar isso aqui. Ah, já botei para cá, ó. 48,72, tá vendo, ó? Que é o meu custo direto. 48,72 dá 120, ó. Negativo porque é custo. O que eu tenho de custo indireto? Ó? 55 mil, ó. Então vamos colocar os 55 mil aqui direto. Tá vendo? Muito bem. Então se eu pego, tem mais algum outro custo que a questão colocou? A produção de A, a produção total de Z e W foram completamente vendidas. A indústria produz somente os produtos Z e W e trabalhou com a sua capacidade normal. E a indústria utiliza o custo total da mão de obra direta como critério de rateio. Olha a maldade que o examinador colocou aqui, ó. Ele deu o critério de rateio dos custos indiretos. Tá vendo, ó? Então o que eu teria que fazer? Teria que fazer o rateio para poder saber quanto do meu custo indireto de 55 mil, quanto vai para Z e quanto vai para W. Mas precisa calcular isso? Não, porque ele está pedindo o resultado bruto total, ó. Não está separado por unidade, tá vendo? Ó? Então, precisa a gente ratear esse custo aqui, ó. Precisa fazer o rateio? Nesse caso pontual, não. Então, eu vou pegar o 72, menos 120, menos 55, é igual a um resultado negativo de 103, ó. Gabarito item D de dado. Olha que interessante, pessoal. Uma coisa que é importante, que a gente sempre se atente, né? E você, como meu aluno, me acompanhando nas nossas aulas a partir de agora, você vai perceber isso, que passar na prova do CFC vai muito além do conhecimento técnico. Às vezes a estratégia também te ajuda, de você ter o entendimento da interpretação de forma correta da questão. Porque perceba, se você fosse calcular o rateio aqui, tu ia gastar pelo menos uns 5 a 7 minutos a mais de demanda nessa questão. 5 ou 7 minutos é o tempo que você levaria de resolver pelo menos mais uma ou duas questões, confere? Então perceba que a administração do tempo de prova também conta bastante para que você possa responder a questão no tempo mais hábil possível, para que você possa otimizar o seu tempo para poder ter mais condição de responder mais questões sobre os outros assuntos. Percebe? Então a gente tem que ficar ligado nesses detalhes e eu vou abordar muito isso durante as nossas aulas, para que você responda mais rapidamente as questões e não gaste tempo desnecessário que não vai precisar para você poder responder a questão. Então a pegadinha dessa questão aqui não estava em você errar algum cálculo. A pegadinha estava em você gastar mais tempo do que precisava na questão. Vocês conseguiram perceber isso, pessoal? Comenta aí para mim no chat para eu poder saber aqui, ó. Bota aí para mim. Muito bem, então tá aí, questão de número 4 foi para a conta. Vamos então para a nossa última questão da nossa aula de hoje. Uma fábrica produz e vende dois tipos de computadores, o computador portátil e o computador de mesa. O computador portátil é vendido por R$5 mil e o de mesa por 3 mil. Então vamos aqui, ó. Eu tenho dois computadores, um portátil e um de mesa. Um é vendido por 5 e o outro é vendido por 3. Em janeiro de 2000 não havia estoque inicial. E no mês a fábrica, não tinha estoque inicial, informação importante aqui para a gente poder colocar, ó, sem estoque inicial é 0. No mês a fábrica produz 100 computadores portáteis e 90 de mesa, 100 portáteis e 90 de mesa. E foram vendidos 80 computadores portáteis e 60 de mesa, 80 computadores portáteis e 60 de mesa. A mão de obra direta tem um custo de R$ 80 por hora. R$ 80 por hora. No processo produtivo, é necessário trabalhar 3 horas
para a produção dos computadores portáteis e 2 horas para o computador de mesa. Ó. 3 horas aqui e 2 horas para cá. Ó. Beleza. Já os custos indiretos de fabricação comuns aos dois tipos são de 50 mil. Então, 50 mil é o nosso custo indireto, né? Que precisaria passar por um critério de rateio. Muito bem. Acho que eu pulei aqui uma parte, né? Ainda cada computador tem respectivamente 600 e 800 reais de matéria-prima na sua produção. Beleza. Que é custo direto, não precisa de rateio. Esse valor é rateado de acordo com os gastos com mão de obra direta. Opa! O que foi que o examinador me deu agora? O critério de rateio. Muito bem. Considerando apenas os fatos e que a fábrica utiliza o custeio por absorção, assinale a alternativa que for correta. Então vamos lá. Ó. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ó. Seguindo aqui para a gente poder responder essa questão, primeiro passo que a gente vai ter que fazer não é calcular o percentual de rateio. Então a gente vai calcular para poder chegar nesses percentuais aqui. Ó. A questão falou para a gente que o valor a ser rateado vai ser de acordo com o gasto com a mão de obra direta. Então a gente vai ter que calcular quanto cada produto gasta com mão de obra direta. Ora, vamos lá. Ó. Vamos analisar aqui ponto a ponto. Ó. A questão está dizendo aqui para a gente que nós temos uma fábrica que produz e vende 2 computadores portáteis, produz e vende 2 tipos de computadores, portáteis e de mesa. Tá? Beleza, show de bola. Então vamos analisar aqui cada um desses casos. Computador portátil, computador de mesa. Veja, para cada computador portátil, eu gasto 3 horas de produção. Para cada computador de mesa, eu gasto 2 horas de produção. Beleza. São quantos computadores? São 100 computadores portáteis e 90 computadores de mesa. E eu gasto quanto por cada hora trabalhada? R$80 por cada hora trabalhada. Pronto. Então aqui ó, eu tenho o total que foi gasto com a minha mão de obra direta. Agora é só calcular a proporcionalidade. 38 dividido por 24 dá 62,5%. E 14 dividido por 34 dá 37,5%. Então aqui eu calculei o percentual que representa de cada um de acordo com o critério de rateio que a questão colocou. Beleza. Muito bem. Quanto foi o meu custo indireto? 50 mil. Então 50 mil é o que vai ser rateado. Confere? Confere. Beleza. Então quanto é meu custo? 50 mil. Então 50 mil, 62%, ó, 62,5 e 37,5. Então, 62,5 de 50 mil dá 30 mil, 250. Beleza. E os 37,5% dos 50 mil dá 18,750. Beleza? Show de bola. Maravilha. Se tudo que eu tivesse produzido tivesse sido vendido, pararia aqui. Mas eu não vendi tudo. Oswaldo, como é que eu sei que não foi vendido tudo? Ó, eu produzi 100 computadores, foi vendido 80. Eu produzi 90 de mesa e foi vendido 60. Ou seja, eu não produzi e vendi tudo. Então tenho que calcular a proporcionalidade. Ora, se 31.250 é o equivalente a uma produção de 100 unidades, ó, 100 unidades para uma venda de 80. Ó. Então veja, aqui é para produzir 100 unidades. Então, se eu dividir por 100, eu sei quanto equivale cada unidade, ó, 312,50. Ora, mas eu vendi quantas unidades? 80. Então, eu pego esse valor e multiplico por 80. Ó. Então, R$25.000 é o valor do meu CMV proporcional às 80 unidades que foram vendidas, das 100 que foram produzidas. Ó. Vou fazer a mesma coisa para o computador de mesa agora. 18.500 foi para uma produção de 90 unidades, ó, e foi vendido 60. Muito bem. Então, se eu divido por 90, eu sei que cada um tem um custo de 208. Ora, mas eu vendi 60. Então, se eu pego 208 e multiplico por 60, eu chego nos 12.600. Então, Oswaldo, o que é isso aqui? Isso aqui é meu custo indireto rateado.
Beleza. Só que a questão não quer o custo indireto rateado, como a gente fez em outra questão. A questão está pedindo para a gente quanto é que é o valor do lucro da operação. Ó. E perceba que aqui ele está colocando o lucro da mesa e aqui o lucro do computador portátil. Ó. Então tem que calcular separado, diferente da questão de número 4, que ele pediu tudo junto. Ó. Aqui, né? Ó. Aqui ele pediu tudo junto. Então veja, aqui na questão de número 5, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular o meu custo direto. Eu já calculei o custo indireto, vamos calcular o custo. Já calculei o indireto, eu já sei, porque o que é meu custo total? É o meu custo direto mais o meu custo indireto. Esse cara aqui eu já tenho, falta calcular esse. Ó. Então vamos lá, quanto é que é o meu custo direto? Ora, a questão falou aqui pra gente, ó, que aqui eu tenho uma produção de 3 e de 2. Então, gastei 3 horas para fazer o computador portátil. Cada hora eu gasto 80 reais. Beleza. E além disso, a questão está dizendo que o computador portátil, ele leva ó, 600 reais de consumo aqui. Ó. Então, no total, ele leva 840 de custo unitário. Ora, beleza. Só que foram vendidas quantas unidades? 80. Então, vou lá e multiplico por 80 para achar o meu custo direto total. Isso para o computador portátil. Vamos para o computador de mesa agora. No computador de mesa, eu gasto 2 horas. Ó. 2 horas, 80 reais é o valor de cada hora, e ele tem esse custo adicional de matéria-prima de 800 reais. Ó. Então, ele tem um custo total de 960. Mas foram vendidos quantos? Computador de mesa, 60. Então, dá igual a 57.600. Muito bem, beleza. Então, agora eu já tenho o meu custo direto e já tenho o meu custo indireto. O que eu preciso fazer aqui para finalizar aqui a nossa questão e concluir a nossa aula de hoje? Ora, a questão não quer o custo total, ela quer o lucro. Oswaldo, o que é o lucro? Faturamento menos o custo, não é isso? O custo eu já tenho? Tenho. Já tenho um custo direto e já tenho um custo indireto. Falta só achar quem agora? Ó, faturamento. Ora, vamos aqui ver o seguinte. Foram vendidos 80 computadores portáteis e 60 de mesa, por 5.000 e 3.000, ó, certo? Então vamos aqui, ó. 5.000 e 3.000, foram vendidos 80 e 60. Aqui eu sei o valor no meu faturamento. Ora, se eu já sei o faturamento e agora eu já tenho o custo, faturamento menos o custo está exatamente o valor do lucro, que é o que a questão está pedindo para a gente. Então vamos lá, ó, só colocar aqui os dados. Ó. Vamos para o computador portátil primeiro. Ó. Computador portátil, 400 mil reais de faturamento. Beleza. De custo direto, o que eu tenho aqui? Ó? 67.200. E o custo indireto que nós rateamos, ó, foi de 25 mil reais. Está aqui ele. Vamos para o computador de mesa agora. Faturamento, 180. Vamos para o nosso custo direto, 57.600. Vamos para o nosso custo indireto, 12.500. 12.500. Pronto. Eu chego no valor do lucro de cada uma das operações. Ó. 307 e 109. 307 e 109. Então tá aqui, ó. E ainda fala do lucro total também aqui no final, né? Ó, que está dizendo que é 405. E eu teria que somar tudo aqui no final, né? Ó, que daria 417 no caso, né? E a questão está dizendo que deu 405, né? Tá errado. Então tá aí. Finalizamos então aqui a nossa questão de número 5. E com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Galerinha, eu sei que não é uma questão fácil, tá? Assim, é uma questão um tanto quanto trabalhosa. Eu tenho consciência disso.
Mas assim, se a gente sabe que isso aqui é uma questão certa na prova, se você pegar essa questão aqui e tentar responder novamente, para que você possa consolidar o aprendizado, isso vai ajudar muito. Porque perceba, pode ser que essa seja a primeira vez que você está vendo esse conteúdo, talvez você tenha ficado meio balançado, talvez você não tenha entendido uma parte da questão, tenha ficado com alguma dúvida, enfim, volta à aula, assiste de novo, né, veja a explicação novamente, né. Às vezes vocês me pedem aqui no chat, professor, explica de novo a questão e tal, mas gente, a aula fica gravada, não precisa explicar de novo. Né, você volta e assiste, né, porque se eu for voltar para poder responder cada uma das perguntas de vocês, a aula não vai terminar nunca. Então eu sempre deixo a aula gravada aqui para que você possa assistir a gravação e poder ver as partes que você não entendeu com calma. Legal? Gente, então tá aí, finalizamos aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o convite para vocês aqui no final também. O curso intensivo CFC gratuito vai ser um curso, né, como o próprio nome já está dizendo, vai ser de graça. Você pode participar das aulas que vão ter as nossas lives de aquecimento, o curso intensivo CFC gratuito, ter acesso à listagem com os conteúdos que eu entendo que são os mais cotados para poder cair na prova do exame de suficiência, para poder otimizar o teu estudo nessa reta final, para você concentrar suas energias de fato naquilo que de fato mais importa para a tua aprovação. Então, ó, tá vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela? Aponta o teu celular para esse QR Code, deixa o teu... aponta o teu celular para o QR Code, na verdade, né? E aí você vai poder fazer a leitura, vai abrir uma página de inscrição, lá você vai colocar seu nome, e-mail e telefone, não precisa pagar nada, não precisa cadastrar cartão de crédito, nada. Se inscreve lá de forma gratuita. Quando você finalizar a sua inscrição, você vai poder entrar numa página para entrar no nosso grupo do WhatsApp, e aí você entra e aguarda, porque lá a gente vai passar as instruções lá para que vocês possam receber os materiais das aulas, as apostilas, enfim, todo o conteúdo que vai ser disponibilizado ao longo desse curso gratuito que a gente vai fazer, beleza? Então, dá sim tempo da gente se preparar de forma consistente, dá sim tempo de você conseguir passar na prova do CFC para que você chegue aí ao tão sonhado resultado da aprovação, beleza? Galerinha, então por aqui eu me despeço, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Falei, vou tentar fazer, né, porque eu já trabalho um pouco com isso, tal, né, achei que ia conseguir. E, na verdade, a primeira vez eu acertei 21 questões. Eu senti que eu realmente não conhecia nada, né, a gente acha que conhece contabilidade, né, acha que vai ali, né, tal, mas aí a gente vê o quanto que a gente tem que estudar e se dedicar mesmo nessa profissão, né? Não é achismo, não pode ficar no achismo. Eu ficava muito no achismo. Não, contabilidade é fácil, é tranquilo. Mas, assim, não é. Aí eu falei, não, eu vou ter que procurar um curso mesmo para estudar. Teve muita coisa ali que, nossa, não sei, né? Deve ser mesmo, né? Nossa, aprendi com a sua aula, né? Porque, nossa, né? Na faculdade eles passam muito por cima, né? Mas as dicas que você dá é só você mesmo nesse curso, né? Eu me identifiquei mais com a forma como você dá o curso mesmo. Mas nas semanas que eu acompanhei a semana lá, a CFC e tal, eu gostei muito da sua didática, né, tá? Aí eu perguntava aí, né, pro pessoal, mas será que dá? Será que não dá, né? Porque na dúvida eu falei, vou me jogar, né? Tem muita coisa ali que eu não conhecia, de perícia, auditoria, DFC, nossa senhora, entendeu? A gente conhece o básico lá, o ativo, né, o ativo, passivo, demonstrativo, mas DFC, né? Nossa, DFC eu achei assim o mais complicado para mim. Mas você acredita que eu acertei a questão do DFC? Tudo que você é DFC eu acertei na prova. Eu fui aprovada no exame de suficiência estudando menos de 30 dias. Fato. Não é sorte não, é trabalho duro mesmo, né? Ali, dedicação. Não é sorte não, é dedicação. Eu adoro você, assim, sensacional. Sou sua fã, viu?